Bem-vindos a mais um Coffee Break Company World CIO. Hoje estamos com o José Manuel Paraíso para falarmos de um ano de Kyndryl. José Manuel Paraíso, muito obrigado por ter acedido a conversar connosco exatamente sobre fazer aqui um bocadinho do balanço. Primeiro, como é que foi esta mudança, porque foi uma mudança em cima da pandemia, e aquilo que eu gostaria também, porque é importante passar essa experiência de como é que foi fazer um spin-off de uma IBM numa altura complicada em que teve que se adaptar a novas formas de trabalho, as equipas também a mudarem, eventualmente algumas resistências. Aquilo que lhe pedia era um bocadinho um retrato do que é que foi este primeiro ano. Muito bem, então, muito boa tarde também, é um prazer estar aqui a falar consigo. Foi muito desafiante, sem dúvida nenhuma que foi muito desafiante. Havia a pandemia, estávamos todos em casa na IBM. Aliás, eu recordo-me que na IBM fiz um mail dia 13 de março de 2020, não é? Estou a dizer bem, 2020, a mandar toda a gente para casa, dizer foi uma sexta-feira e, portanto, segunda-feira já não voltava ninguém, e assim foi, portanto, e, enfim, já falámos sobre isso. Correu bem, de facto, na IBM, continuámos os nossos serviços, nada falhou, continuámos a fazer tudo aquilo que tínhamos que fazer a partir de casa, também estávamos muito habituados a trabalhar remotamente, já era uma prática muito antiga, e depois, alguns em outubro, a IBM decidiu fazer este spin-off. E, portanto, em outubro de 2020, tivemos um trabalho muito grande, desde outubro de 2020, portanto, no início do ano 2021, a IBM marcou datas e, portanto, disse que em setembro de 2021 a Kyndryl seria formada, e assim foi. Portanto, dia 1 de setembro de 2021, a Kyndryl foi formada, nessa altura ainda com capital integralmente IBM, e dia 4 de novembro de 2021, a Kyndryl o capital foi integralmente distribuído na Bolsa. Portanto, hoje em dia, a Kyndryl, a partir do dia 4 de novembro de 2021, a Kyndryl passou a ser cotada na Bolsa de Nova Iorque, em Wall Street, no índice Dow Jones, portanto, este dia 4 de novembro de 2022 fizemos exatamente um ano que festejámos aqui com várias ações entre nós, festejámos esse acontecimento. Portanto, como é que foi esta experiência? Foi muito desafiante, como devem imaginar, não é? Porque nós tivemos 3 grandes eixos que houve que tratar. Primeiro, processos e aplicações, porque uma das condições deste spin-off é que a Kyndryl use as suas próprias aplicações, portanto teve que se desligar da IBM em termos aplicacionais. Estamos a falar de uma corporation, a Kyndryl, hoje em dia de 90 mil colaboradores, muitos clientes espalhados pelos 65 países, e, portanto, como deve imaginar, é uma tarefa complexa, e, portanto, isso obviamente teve que acontecer em Portugal também. Portanto, o primeiro vetor foi processos e aplicações. Segundo vetor, pessoas, portanto, as pessoas que estavam in scope, ou seja, as pessoas que estavam dentro do departamento da IBM de Infrastructure Services, tinham que ser separadas, não é? Obviamente, teve que haver muita comunicação com os colaboradores, isso foi feito ao longo de um ano. E o terceiro vetor, clientes, não é? Portanto, todos os clientes que tinham contrato com a IBM nessa área também tivemos que comunicar com eles, dizer-lhes esta decisão que a IBM tinha tomado, e, portanto, iríamos formar uma nova empresa com a qual eles passariam a ter contrato. E, portanto, nada disto era obrigatório, não foi obrigatório. Portanto, os clientes fizeram voluntariamente. Aliás, nós não mandamos nos clientes, como é óbvio, não é? E, portanto, tivemos que explicar, portanto, muita comunicação com os clientes também, e, portanto, em alguns aspectos. Portanto, os contratos tiveram que ser alterados, estes contratos de longo prazo que nós temos, tiveram que ser alterados em conformidade com a nova empresa, e em conformidade também com as exigências que os nossos clientes estão obrigados, nomeadamente todos aqueles que estão em mercados regulados, têm exigências muito importantes, e, portanto, esse trabalho foi de facto também grande. E, portanto, eu comecei a intervir mais algures em julho de 2021 neste processo, sobretudo de clientes, e, portanto, nós conseguimos passar em Portugal, e agora referindo-me a Portugal, nós conseguimos passar, portanto, dia 1 de setembro, todos os colaboradores em Portugal que estavam em scope passaram para a Kyndryl. Estamos a falar de cerca de mil empregados. Os nossos colaboradores são cerca de 1000,
sendo que depois temos mais cerca de 200, varia, mas cerca de 200 subcontratados, portanto estamos a falar de uma força de trabalho à volta de 1.200 colaboradores, com 200 subcontratados, os 1.000 são efetivos nossos, e portanto tivemos, no dia 1 de setembro estavam todos passados, sem exceção, todos, e os clientes até antes do final do ano, portanto a grande maioria ficaram, os clientes foram transferidos até dia 4 de novembro, que foi exatamente o dia em que fomos para a Bolsa, e essa era uma das obrigações, e depois houve, enfim, um ou outro caso especial que foi até o final de 2021, e portanto hoje em dia estamos com os nossos clientes. E portanto foi o primeiro passo, digamos assim. Só para terminar, o segundo passo, que é aquilo que já estamos a fazer, que é, enfim, começámos depois digamos, o nosso trabalho regular, e hoje em dia estamos a conquistar novos clientes, portanto em novos mercados, e portanto eu devo dizer que também outro vetor que foi importante foi entrar dentro de um novo ecossistema, que provavelmente depois falaremos um pouco mais à frente. Mas uma curiosidade, e que acho que é importante, quando me fala que a passagem foi... Não houve qualquer tipo de resistência, tanto da parte dos funcionários como da parte dos clientes, ou ainda houve aí alguns problemas? Repare, eu não lhe chamava nem resistência nem problemas. Houve muito trabalho, sobretudo comunicação. Como deve imaginar, de um momento para o outro, a IBM decide, digamos, uma operação desta dimensão e com este nível de complexidade. De início chamámos New Company, porque nem sequer tínhamos nome ainda, e portanto isso exigiu muita explicação, muita comunicação, e muito trabalho, muitas reuniões, e portanto eu não lhe chamo problemas nem resistência, chamo-lhe de facto muito trabalho que teve que haver, quer com os colaboradores, quer com os clientes. Aquilo que lhe posso dizer é que tudo isso aconteceu de uma forma voluntária e, portanto, eu diria que agora, justamente, semana passada, em que fizemos um ano e fizemos aqui alguns eventos, nomeadamente com todos os colaboradores, em que eu fiz um balanço, eu diria que correu muito bem, e havia alguém que me pergunta, mas fala-nos também naquilo que correu mal, e eu diria, não correu mal, quer dizer, nada correr mal teria sido um conjunto de clientes não ter passado, ou um conjunto de colaboradores não ter passado, e isso não aconteceu, de facto. Tudo correu, conseguimos fazê-lo, e conseguimos fazê-lo porque tínhamos um racional para o fazer e tínhamos uma garantia de continuidade, quer aos colaboradores, quer de trabalho, quer de serviço aos clientes, e portanto não houve nenhuma disrupção, não houve nenhum problema com os serviços, até porque a equipa é a mesma, e portanto, mas as duas coisas tiveram que ir em paralelo, não é? Portanto, nós sem os clientes não éramos nada. E o que é que muda, para além da independência no negócio, daquilo que era este departamento na IBM e agora como empresa independente? O que é que muda de facto? É uma excelente pergunta, e muda. Eu diria que mudam aspectos importantes. Repara, a IBM só por si é um ecossistema, e portanto, e é uma das razões também de um spin-off, entendo eu, e portanto nós estávamos dentro daquele ecossistema da IBM, trabalhávamos fundamentalmente com tecnologia IBM, não só, mas fundamentalmente com tecnologia IBM. E, portanto, esse é outro aspecto deste ano de trabalho, que foi termos entrado dentro de um ecossistema completamente diferente. Nós, muito rapidamente, a Kyndryl, muito rapidamente, a nível da corporation, e em Portugal também aconteceu, começámos a fazer acordos com empresas com que normalmente dentro da IBM não trabalhávamos. Desde logo com os upperscalers, portanto, estamos a falar da Microsoft Azure, a AWS, com o Google, portanto, com quem temos acordos de colaboração assinados, quer a nível da corporation, quer em Portugal. Passámos também a trabalhar com outros business partners muitíssimo importantes, quer de hardware, quer de software. Eu estou com alguma dificuldade aqui a nomear, porque não me queria esquecer nenhum, mas posso dar exemplos. A HP, por exemplo, a Dell, a NetApp são importantes do ponto de vista da hardware, que são hoje em dia parceiros muitíssimo importantes da Kyndryl. De software, a Cisco também é um outro
outro acordo muito significativo que temos, de software, a Oracle, e, portanto, e depois outras empresas, portanto, há um conjunto muito alargado que eu lhe chamo um novo ecossistema no qual nós entramos, foi um trabalho muito grande, e isso faz uma grande diferença relativamente àquilo que era o nosso trabalho dentro da IBM. Portanto, nós, aqui em Dril, em Portugal, tem os clientes que nós temos e, portanto, com um mandato importante de lhes prestar um serviço com uma determinada tecnologia, portanto, nós somos compradores de tecnologia e, portanto, a tecnologia que nós compramos para prestar os serviços são business partners que depois também nos introduzem nos seus clientes e, portanto, formou-se, digamos aqui, uma nova forma, eu diria, de go-to-market, de ir ao mercado, que faz diferença. Obviamente que em simultâneo tivemos também um trabalho aqui muito grande de formação e certificação dos nossos colaboradores em tecnologias com as quais normalmente não trabalhávamos e, portanto, nós já certificámos centenas de colaboradores nossos em Portugal, a nível da corporação. Isso é uma forma completamente diferente de trabalhar e o mindset, não é? Nós neste momento estamos absolutamente focados, digamos, nos nossos serviços, mas a analisar com os nossos parceiros, nossos novos parceiros, eu diria assim, soluções que são aquelas que melhor se adaptam às necessidades dos nossos clientes. E também é verdade que estamos a entrar em novos clientes. Ao entrarmos neste novo ecossistema... Era isso que eu ia perguntar. Era exatamente a pergunta que eu ia fazer, era este novo ecossistema que fala, permitiu-lhe alcançar mais clientes? Era a primeira pergunta. E qual é o caminho que aponta para o futuro? Claro, sem dúvida que nos permitem alcançar novos clientes. Enfim, a IBM tem um mercado que tem, este ecossistema está em todo o mercado, não é? Em todo o mercado, e portanto nós estamos a ter contactos com clientes que antes não tínhamos, e portanto, e isso é muito ajudados por este novo ecossistema. E, portanto, estamos a falar de clientes, enfim, de empresas com menor dimensão, digamos, em manufacturing. Estamos a falar, por exemplo, do setor público, no setor público local, os municípios. Estamos a falar, enfim, de setores da área da distribuição e, portanto, e agora, digamos, suportados também neste novo ecossistema e que obviamente também tem este ecossistema de que estou a falar, este conjunto de parceiros que estou a falar, também já tinha as suas parcerias, não é? Portanto, nós estamos em concorrência com todos os outros que também já aí estavam, mas, enfim, eu penso que temos uma oferta também bastante diferenciada, com uma experiência, eu gosto de dizer isto, gosto de qualificar a Kyndryl como uma startup que tem um ano, mas 30 anos tem um ano de existência, mas tem 30 anos de experiência, não é? E, portanto, nós temos uma experiência muito diferenciadora de prestar serviço a infraestruturas que são muito críticas e isso diferencia-nos bastante e, portanto, enfim, temos concorrência, obviamente, muito respeitável, mas nós temos argumentos de diferenciação também muito importantes. Já vamos para isso. Tenho que aproveitar o facto de estarmos a conversar. A última vez que conversámos, ainda para isso estava na IBM e falámos um bocadinho sobre o PPR e a importância que ele tinha para isso. Na altura, o seu desejo, que eu recordo-me perfeitamente, era de que não tanto queria discutir nem perceber como é que estava a ser composto e estava a ser desenvolvido os grandes objetivos e as linhas do PPR, mas a sua preocupação era a execução do mesmo, que desejava mesmo era que ele, depois de traçadas as linhas, que fosse executado. Mantém ainda algumas reticências e alguns receios, eu não diria receios, é a palavra que me ocorre agora, mas algumas dúvidas sobre a execução, ou já está daquilo que tem visto até aqui mais tranquilo e acha que de facto este programa importantíssimo para o desenvolvimento tecnológico nacional vai terminar bem? Eu lembro-me de termos comentado isso, na altura ainda era presidente da IBM, portanto, de facto, quando me fez essa pergunta já não estávamos numa altura de discussão e, portanto, eu achei que não valia a pena dar uma opinião sobre se estava no bom caminho ou não e realmente era importante a execução. Olha, a execução não sou eu que o digo e não vou repetir aquilo enfim, que os ministros e até o Sr. Presidente da República, etc., têm falado sobre a execução do PRR. É que vem mesmo a calhar, ainda este fim de semana o Presidente da República falou nisso, e ainda está na conversa bem no seguimento disso. Há essa preocupação
mas uma coisa é da parte dos políticos, eu, portanto, com um empresário, um homem experiente nesta área à frente, perguntar-lhe isso mesmo. Há de facto essa dúvida de que possa ser executado como deve ser? Eu vou-lhe dizer, digamos, aquilo que é a minha experiência e nos contactos que vou tendo, é que há vários programas em preparação. Há vários programas em preparação e eu entendo, digamos, algum argumento de que o PRR não vai ter, ao longo dos anos em que o programa se vai desenvolver, não vai ter uma execução linear, portanto, porque há uma preparação, há lançamentos de cadernos, por aí fora, e, portanto, e depois, então, depois de todo esse processo, que é um processo que se tem que cumprir, haverá execução. Eu não tenho, obviamente, digamos, uma percepção global sobre, porque não estou em tudo e, portanto, como é óbvio, e sempre focado neste mercado de tecnologias de informação, em particular nas infraestruturas. Mas aquilo que eu sinto, e nas conversas que tenho tido, é que sim, digamos, há preparação para que haja essa execução. Efetivamente não tenho sentido já a execução, eu não tenho ainda projetos enormes, não tenho, infelizmente, não tenho projetos enormes em que estejamos já a participar e a executar serviços, isso ainda não está a acontecer. Temos conhecimento de programas que se estão a preparar, alguns deles em fase mais avançada, que se execute, que venha a execução, digamos, mais acelerada da forma como está previsto, que ela aconteça e que isso acabe por resultar em projetos. Mas, portanto, digamos, de alguma maneira a minha preocupação contra a execução mantém-se, digamos, porque é a execução que nos permite, de facto, Acho que também é serviço. generalizada, pelo menos de quem acompanha esta área. Há aqui alguns receios que... Uma pergunta que tenho que lhe fazer, que é, atendendo ao foco da Kyndryl, nomeadamente na infraestrutura, há muito por fazer em Portugal e, de facto, a gente pode olhar para uma empresa com a experiência, como dizia, uma empresa com 1 ano, mas com 30 anos de experiência, que pode operar. Mas não é... vou ter que fazer esta pergunta, portanto, é também uma curiosidade. A grandeza da Kyndryl e os projetos em que pode... Portugal não se torna pequeno para o exercício e para a operação? Quer dizer... Já digo, a dimensão dos projetos em Portugal. Repare, se eu gostava de ter um mercado maior, sim, mas é o que é. Não há muito a fazer sobre isso. Mas eu podia lhe responder de outra maneira, dizendo que podia ser uma pergunta derivada dessa. Não, se estaríamos nós a pensar a alargar, digamos assim, os nossos serviços para outras áreas. A resposta é não. Neste momento, não. Porque o foco de facto é nas infraestruturas e há muitíssimo a fazer, porque as infraestruturas, repare, são muito críticas e temos exemplos disso todos os dias há exemplos disso, quer dizer, se as infraestruturas não têm resiliência suficiente para poder responder a uma procura crescente, e há exemplos, eu não vou referir, porque enfim, mas há muitíssimos exemplos de organizações em Portugal que necessitam de ter uma flexibilidade muito grande para responder rapidamente a necessidades crescentes e a procuras crescentes pelos serviços, digamos, que são das aplicações, mas que estão suportados em infraestruturas. E, portanto, há muito trabalho a fazer aí. O próprio PRR, repare, e aquilo que se prevê fazer a nível do Governo Central, há muito trabalho, enfim, fala-se em muitas coisas que se vão fazer no Governo Central e, portanto, isso significa que os cidadãos vão crescentemente aceder a serviços que vão estar disponíveis e vão ser disponibilizados pelo Governo Central, e tudo isso assenta em infraestruturas, e as infraestruturas têm que estar disponíveis, por um lado, têm que ser seguras do ponto de vista daquilo que são as cybersecurities, que é uma das nossas ofertas muitíssimo relevantes, têm que ser resilientes no sentido de, perante uma disrupção qualquer, que pode ser um ataque, pode ser uma tempestade, que agora é frequente, têm que ter a capacidade de recuperar noutro sítio qualquer, portanto, esse também é o nosso foco. E depois, repara, há outro aspecto, nós não gerimos apenas infraestruturas, nós temos um trabalho enorme, cada vez temos mais projetos, cada vez somos mais, e até pelos nossos novos parceiros, justamente aquilo que eu estava a dizer, chamam-nos para modernizar infraestruturas, que é um aspecto extremamente importante. As infraestruturas, a tecnologia evolui muito rapidamente, até por não só evolui, como tem necessidades de
de se proteger contra cyberataques e, portanto, isso implica que as infraestruturas estejam permanentemente a ser modernizadas. E depois, repare, há um tema que é um facto, que é a transição e a transformação digital. Isto não é apenas uma buzzword bonita, é um facto. Todos nós vimos isso todos os dias. Cada vez temos mais serviços disponíveis na net, nas apps, por todo lado. E, portanto, as empresas e os serviços que não fazem essa atualização desaparecem do mercado. E, portanto, e cada vez mais vemos exemplos disso. E, portanto, para que isso aconteça, essa transformação digital aconteça, é preciso que as infraestruturas acompanhem do ponto de vista da sua modernização. Porque não basta fazer as aplicações, tem que ter infraestrutura. E também essa disponibilização de serviços que estão permanentemente, estão permanentemente disponíveis para todos nós, implica que as infraestruturas estejam sempre 24% disponíveis. Portanto, há muito trabalho a fazer sobre as infraestruturas. Mas deixe-me dizer-lhe também que nós temos um serviço de excelência, nós aqui em Dril, em Portugal, eu tenho muita experiência, de facto, temos 5 centros de delivery, um em Lisboa, outro no Porto, temos em Tomar, em Viseu e em Porto Alegre, e nestes serviços nós também já começamos a dar muito serviço sobretudo para a Espanha, através da Kindril Espanha, é verdade, mas os clientes espanhóis, vários, grandes, e através da Kindril Espanha encontraram, digamos, nos nossos centros uma excelência de serviço e, portanto, nós fazemos já a monitorização, nós fazemos automação de vários clientes em Espanha. Mas devo dizer que o meu foco é ter um serviço de excelência para os clientes e, portanto, ter os meus clientes satisfeitos e os meus colaboradores satisfeitos também. Este é o meu foco, tão simples quanto isto. São as duas coisas. Desde que isto aconteça, o negócio acaba por fluir. Por aparecer. Exatamente. Mas, para isso. De formas, ele só dizer, o foco principal é o mercado nacional, não há dúvidas, e há muito trabalho para fazermos dentro deste negócio das infraestruturas. Manuel Barizo, muito obrigado por esta conversa e a melhor sorte, e daqui a um ano voltamos a fazer um pequeno balanço.